Olá pessoal, a paz do Senhor, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Além da Canção. E olha, a gente segue firme e forte na leitura de Atos dos Apóstolos. E pra mim tem sido um desafio, vocês sabem que eu tenho duas pequenas e roteirizar os vídeos é o que dá mais trabalho, hein, gente? Então, glória a Deus que a gente tá conseguindo. Se você ainda não leu o capítulo 11 de Atos, que é o nosso capítulo de hoje, ou se caiu nesse vídeo, 2 conselhos. Eu te aconselho inicialmente a ver os vídeos anteriores, porque muita coisa já aconteceu. E se não leu, leia antes de começar a assistir o vídeo, porque aqui eu dou apenas um resumo. Então você pausa, faz a sua leitura e retorna, tá bom? O capítulo 11 aborda os seguintes assuntos. O retorno de Pedro a Jerusalém, após ir à casa de Cornélio, como vimos no capítulo anterior. A justificativa dele aos irmãos crentes judeus. A chegada do evangelho na Antioquia e a profecia dita por Ágabo sobre uma escassez que sobreviria. Então vamos lá, quando Pedro retorna da casa de Cornélio, ele encontra seus irmãos judeus enfurecidos por ele ter ido à casa de um gentio. Historiadores afirmam que o questionamento por parte deles a Pedro não foi do tipo: Pedro, me explica aqui para eu entender, por que você foi na casa de um gentio? Não, foi tipo: Pedro, como é que você pode fazer uma coisa dessas? Foi um alvoroço, questionamento. Tanto que eles pressionaram ele em 3 coisas das quais eles considerariam, segundo a lei, um grande pecado. O Atos 11:3. Entraste na casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Entrastes na casa deles, de homens incircuncisos, e comeste com eles. Então, isso para eles era muito grave. Era grave aos olhos da comunidade cristã judaica, que seguiam a lei. Os gentios, gente, não eram vistos com bons olhos, vamos assim dizer. Alguns rabínicos, e aqui eu digo, não é a Bíblia, não o próprio Deus, rabínicos acreditavam que Deus criou os gentios só para alimentar o fogo do inferno. Coitado de nós, né? Gentios eram vistos como imundos, porque a maior parte dos que não eram judeus ali, gentio, eram pagãos, né, e logo indignos. Mas não havia lei de Deus para os gentios. Não há menção na lei contra os gentios e nem alimentando o ostracismo, o afastamento. Deus não criou a lei para que Israel a usasse em nome de se sentir superior aos outros. Desde a criação do mundo, Deus pensou em nós, que não somos judeus, né? Que isso quer dizer gentios. Chegaria a hora, então, de Israel entender que Jesus veio para o mundo inteiro. Então, o questionamento dos irmãos a Pedro foi devido ao fato de eles terem esse cuidado, né? Levarem esse cuidado muito a sério. Então, Pedro explica a visão que teve, tudo que aconteceu, né, lá na casa de Cornélio, prevendo até que tais dúvidas surgiriam. Ele levou testemunhas com ele. No capítulo anterior isso fica claro, né? E essas testemunhas agora endossam as palavras e o apoiam, porque viram o que Deus fez na casa de Cornélio. Inclusive o batismo com o Espírito Santo, que foi notório a todos, e eles falaram em línguas estranhas, tal qual nós falamos. Algumas versões da Bíblia falam assim, quando cremos, né? Denotando no início. Eles falaram igual a gente lá no início. Aquele famoso dia de Pentecoste de Atos 2, eles mencionam, foi igual aquilo ali. Uma curiosidade sobre esse capítulo 10 é que agora nós já estamos 10 anos depois de Pentecoste, só para vocês terem uma noção que o tempo já passou aqui, né? Então, por isso a menção deles sobre o início, né? Tipo assim, o Espírito Santo sobreveio sobre nós lá e também aos gentios. O verso 18, então, sinaliza isso. Então, apaziguaram-se. De fato, houve um alvoroço com aquela novidade, mas eles começaram a entender que Jesus também veio para os gentios. O capítulo seguinte, o versículo seguinte, segue narrando a perseguição após a morte de Estevão, mas que espalhou crentes por toda a região, porque de fato foi uma estratégia do céu, né? Alcançou outros países, os gentios, né? Que era o que Jesus havia mencionado quando esteve na terra: ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria. Já vimos que o evangelho chegou a Samaria e aos confins da terra. Mateus 5, 10-12. Diante disso, o evangelho se espalha por todas as cidades ali da região, inclusive Antioquia, que era uma cidade moderna da época e que recebia gente de todo mundo. Mais uma vez, o fato do evangelho se espalhar ali se estenderia para outras nações, para além das fronteiras daquele país. Era uma estratégia de Deus. Lá, os cristãos não judeus receberam o nome de cristãos a partir dali. O crescimento da igreja foi tanto que Barnabé foi lá conferir, porque Antioquia estava lotada de crente. Chegou lá e encontrou uma igreja cheia de Deus, cheia de pessoas que
que estavam dispostos a seguir a Jesus, e o relato diz que Barnabé viu que o Senhor era com aquele povo, que o Senhor estava, os havia abençoado, e o texto fala, e ele ficou muito alegre. E aí Barnabé os anima a perseverar na fé. Barnabé sempre foi usado como alguém que é sensível à voz do Espírito Santo, né? Ele é um grande encorajador, inclusive foi na vida de Paulo. Então Barnabé retorna a Jerusalém e leva agora Saulo a Antioquia. Lá durante 1 ano eles ensinam as pessoas daquela igreja. E uma curiosidade também que o texto menciona, né, que eu já até mencionei aqui atrás, foi que foi em Antioquia que os cristãos foram chamados de cristãos pela primeira vez. A gente já viu aqui que eram discípulos, depois os do caminho e agora cristãos. A gente aprendendo muito sobre, né, a história da Bíblia. O capítulo 11 encerra com um relato de um profeta que foi usado por Deus para avisar que uma grande escassez viria no mundo inteiro. De fato, o tempo na história demarcado por Lucas, né, na época do imperador romano Cláudio, neste tempo há relatos de colheitas muito ruins, de escassez extrema em todo o Império Romano e região. A igreja então decidiu enviar uma ajuda aos irmãos que moravam na Judéia, né? Note que foi os irmãos de Antioquia que estenderam a mão para os irmãos da Judéia e Jerusalém, né? A profecia dita por Ágabo foi em Antioquia. Então Barnabé e Saulo entregam essa quantia aos presbíteros da igreja, né, agora lá em Jerusalém. Amém? Quanta coisa boa, né, que a gente aprendeu nesse capítulo de hoje. Inclusive é sobre estender a mão que eu quero refletir com você. E é muito sério isso. Então os cristãos resolveram mandar a ajuda aos irmãos que moravam na região da Judéia e cada um deu de acordo com o que tinha. Atos 11 e 19, sobre estender a mão. A gente muitas vezes é muito bom em dizer que Jesus ama alguém. Você já percebeu? Jesus te ama. Nós somos muito bons em teoria, mas às vezes nos falta a prática. E a fé sem obras é morta, nos afirma a palavra de Deus. Eu sei que diante de mim existem as mais diferentes realidades financeiras e nós temos as melhores desculpas para não ajudarmos quem precisa, principalmente irmãos nossos, né? Eu sei que há N adendos nessa minha fala aqui. Não é para ajudar quem não quer. Tem gente que não quer ser ajudado. Não é para ajudar, para aparecer. Eu não estou falando sobre se promover em cima de ajudar alguém. Existem 1000 realidades, né, ao nosso redor, mas que podemos olhar para algumas delas e estender as mãos. Crianças, famílias, pessoas que estão ali em situação que a gente sabe que pode partilhar. Deus sabe a intimidade de cada um. O Senhor, inclusive, sabe a minha e eu não preciso expor nada para vocês o que eu faço ou deixo de fazer. Mas se você de nenhuma forma, nenhuma vez na sua vida estendeu a mão para abençoar alguém que você sabe que precisava, eu preciso lembrar a você verdades da palavra sagrada. O texto de Mateus diz assim, ó: então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham, vocês são abençoados pelo meu Pai, venham e recebam o reino que o meu Pai preparou para vocês desde a criação do mundo. Depois ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, afastem-se de mim. Vocês que estão sob a maldição de Deus, vocês vão para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu estive com fome e vocês não me deram comida. Eu estava com sede e vocês não me deram água. Eu era estrangeiro e vocês não me receberam na casa de vocês. Estava sem roupa e não me vestiram. Estava doente na cadeia e vocês não cuidaram de mim. Então eles perguntarão: Senhor, quando foi que vimos o Senhor com fome? Ou com sede? Ou estrangeiro? Ou sem roupa? Ou doente? Isso é muito sério, gente. E o texto segue dizendo: ou na cadeia, e não o ajudamos. E o rei responderá: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Todas as vezes que vocês deixam de ajudar uma destas pessoas mais humildes, foi a mim que vocês deixaram de ajudar. O texto está escrito em Mateus 25, do 34, ali em diante, né? Um texto bem longo. Se você quiser ler por completo, leia. Eu não preciso saber também sobre o que você faz para abençoar alguém. Mas se você o faz, o céu sabe. E é um galardão para você. A gente já viu aqui atrás. A voz do rei ressoará aos que estiverem à sua direita. E ele vai dizer: venham, vocês que são abençoados pelo meu Pai. Venham e recebam o reino que o meu Pai preparou para vocês desde a criação do mundo.
Aí o rei responderá: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando vocês fizeram uma boa ação ao mais humilde dos meus irmãos, foi a mim que vocês fizeram. Mateus 25, 34. Estou lendo aqui a versão resumida de tudo isso, né? Eu preciso falar mais alguma coisa? Eu acho que não, né? A palavra é suficiente. Que essa palavra possa encontrar espaço no seu coração e que a gente possa agir, eu e você, a partir disso. Vamos orar? Pai, muito obrigada por mais uma vez nos reunir aqui para aprendermos sobre a Tua palavra. E hoje para sermos lembrados de que tudo que temos é o Senhor quem nos dá. E temos também para abençoar. A Tua palavra afirma que aqueles irmãos de Antioquia estenderam a mão de acordo com o que eles possuíam. Nos ajuda a partir das condições que o Senhor nos deu, sejam elas poucas ou muitas, que possamos abençoar conforme aquilo que nós podemos. Nos ajuda a honrar e a sermos cristãos e adoradores também com aquilo que o Senhor nos deu, com as nossas finanças, com a comida que tem na nossa casa, que a gente possa estender também para alimentar famílias, crianças e outras pessoas que estão precisando. Nos ajuda a sermos além do falar. Nos ajuda a sermos o Teu amor para alguém, para que quando a gente diga para alguém, Jesus te ama, não precise nem dizer, alguém já veja o Senhor e o Seu amor nas nossas ações. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe e até amanhã.